O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos à intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Meus queridos irmãos, iniciamos com esta Santa Missa o Tríduo Pascal. Encerramos no final da tarde de hoje o tempo da Quaresma, que foi uma longa jornada desde a quarta-feira de cinzas. Então a Quaresma se encerrou no final da tarde de hoje e agora nós iniciamos o Tríduo Pascal, que vai até domingo à noite. Nós iniciamos com a Quinta-feira Santa e culminamos com a noite do domingo de Páscoa. Nessa celebração, nós temos a instituição da Santíssima Eucaristia como marca principal da celebração. Nós recordamos aquela noite que antecedeu a morte de Jesus, no qual Nosso Senhor se reuniu com os apóstolos, preparou cuidadosamente e realizou a última ceia, na qual Jesus perpetuou o sacrifício do seu corpo e sangue por todos os séculos. E hoje, aqui estamos para celebrar este memorial. Não somente hoje, como todos os dias em que celebramos a Santa Missa, celebramos o memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós abrimos a liturgia de hoje ouvindo a maravilha dos textos sagrados, seja na primeira leitura do livro do Êxodo, que narra a Páscoa judaica, e diz, inclusive, o texto sagrado, que é um memorial perpétuo, um memorial no qual os judeus recordavam a libertação no Egito. Aquele sacrifício que o povo teve que enfrentar durante toda a libertação da escravidão do faraó é narrado de maneira toda especial pelo livro do Êxodo. No Evangelho, nós encontramos
São João nos apresentando a grandeza daquilo que foi o memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Diz-nos o texto: tendo chegado a hora, Jesus entregou e amou até o fim. Nós precisamos nos perguntar primeiro, o que significa amar até o fim? Em grego, a palavra o amor até o fim significa telos. Telos significa o quê? Final. Mas não é somente um final no sentido de que Jesus amou até o sacrifício da sua cruz. Telos significa o amor de Jesus que vai até as últimas consequências, e as últimas consequências desse amor é a cruz. Quando diz o texto que Jesus terminou o seu sacrifício, nós vamos ver no dia de amanhã, claramente, que a sua entrega vai consumar nas palavras de Jesus, quando Jesus vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, Jesus expirou. Jesus vai inclusive ainda dizer nas últimas palavras: tudo está consumado, tudo está acabado. Aqui, Jesus encerrou o sacrifício da sua entrega. A segunda leitura de hoje, nós vimos que São Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, São Paulo narra a instituição da última ceia. Nessa narrativa, São Paulo apresenta o texto mais antigo da instituição da Eucaristia que nós temos, que reporta mais ou menos o ano 55, onde São Paulo nos apresenta o quê? O sacrifício definitivo de Cristo. E mostra-nos que aquela eterna aliança é para perpetuar por todos os séculos. Façam isto em memória de mim. E nós, católicos, temos o cuidado justamente de fazer memória deste sacrifício definitivo em cada Santa Missa. Toda Santa Missa é o sacrifício, a oferenda de Cristo na cruz. Neste sentido, eu gostaria de destacar aquilo que faz parte da última ceia, que Nosso Senhor fez, mas é interessante. Jesus, ele institui o sacrifício do seu corpo e sangue numa ceia judaica. Só que Jesus não observa estritamente a ceia judaica. Porque primeiro, o primeiro gesto que somente São João narra é que Jesus fez o quê? Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso não faz parte da ceia judaica. O gesto de lavar os pés não é um gesto da ceia judaica. Notem bem, Jesus muda o ritual. E ele começa justamente lavando os pés dos discípulos porque ele tem uma intenção muito clara no gesto que ele vai fazer. Primeiro, o que há de muito claro? Jesus, ele, ao lavar os pés dos discípulos, ele está realizando um gesto de hospitalidade, porque fazia parte da tradição judaica, o quê? Que o servo, o escravo, lavasse os pés daqueles que chegavam à casa. E Jesus faz justamente isso. Jesus se levanta e vai lavar os pés dos seus discípulos, mostrando em primeiríssimo lugar a sua hospitalidade para com os discípulos. O gesto, em primeiro lugar, portanto, é de hospitalidade. Ele acolhe os seus discípulos, lava os pés numa atitude de hospitalidade. É uma atitude concreta que Nosso Senhor nos mostra de serviço. E o serviço do lavar os pés era um serviço de humilhação, porque era realizado justamente por um escravo, por um servo. O servo e o escravo eram quem lavava os pés. E agora, o pai de família, Jesus, toma a iniciativa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então aqui, Jesus quebra um gesto claro da última ceia. Ele lava os pés dos discípulos, mostrando claramente aos seus discípulos que ele é o Senhor, o Mestre, mas ele se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Aqui, portanto, no gesto de Jesus, nós aprendemos uma lição,
E qual a lição que nós precisamos aprender? A lição da caridade. Antes mesmo dos discípulos comerem a ceia com Jesus, Jesus mostra claramente que o gesto da caridade precisa ser e sobressair sobre a nossa vida. E aqui quero denotar duas coisas. Primeiro, para que Jesus lavasse os pés dos discípulos, primeiro ele se esvaziou de si mesmo. O esvaziamento já aconteceu no mistério da encarnação, quando ele assumiu a natureza humana no seio puríssimo da Virgem Maria. Lá no mistério da encarnação, Deus abaixou dos céus. Para quê? Para que a humanidade fosse resgatada. Esse gesto tem seu início no mistério da encarnação. Uma outra coisa, se Jesus não somente abaixou na encarnação, mas também se abaixou na última ceia. E esse gesto de Jesus, na tradição judaica, é um gesto extremamente escandaloso. Jesus nos dá o exemplo de duas formas, que nós precisamos sobressair por uma caridade ardente. Aqui, meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos tomar consciência nessa noite, que nós não podemos ter uma caridade fria e indiferente. A nossa caridade cristã precisa ser ardente. Sem uma caridade ardente, nós podemos comer o corpo e o sangue do Senhor de maneira indigna. É preciso ter uma caridade ardente. Também, caridade é muito mais do que somente abaixar para lavar os pés de alguém. Lembre-se, na última ceia, Jesus também lavou os pés de Judas Iscariotes. Mesmo sabendo que Judas Iscariotes seria o traidor, mesmo sabendo que Judas Iscariotes iria vendê-lo daqui a alguns instantes por 30 moedas de prata, Jesus se abaixou e também lavou os pés de Judas Iscariotes. Isso serve para todos nós, que muitas vezes, soberbos e orgulhosos, não queremos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Perdoar é lavar os pés. Perdoar é abaixar-se diante dos inimigos que nos fizeram mal e perdoá-los verdadeiramente. A caridade evangélica é isto. Ela nos interpela, ela nos incomoda. Então, nós não podemos ter uma caridade fria e indiferente. Caridade é ir até o extremo. Se nós não formos até as últimas consequências, se nós não formos ao extremo, nós nunca seremos capazes de verdadeiramente amar como nosso Senhor. O que Jesus disse para os discípulos? Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés uns dos outros, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para quê? Para que façais a mesma coisa que eu fiz. Nós queremos fazer a mesma coisa que Jesus fez? Nós queremos obedecer essa caridade ardente, essa caridade efusiva de Cristo, de se inclinar diante daqueles que nos fizeram muito mal. E lavar os pés destes é perdoá-los. Jesus, sabendo que aquele homem, Judas Iscariotes, que estava tomando a ceia, que o diabo já tinha tomado o seu coração, como nós vimos no início do Evangelho, mesmo assim nosso Senhor se inclinou e lavou os seus pés. Eu me lembro de uma atitude profunda de São João Paulo II, essa todos aqueles que são da era de São João Paulo II vão se recordar, quando na Praça de São Pedro, São João Paulo II estava caminhando no dia 13 de maio, e ele sofreu um atentado em 1981, ele levou um tiro, e aquele homem que atirou contra São João Paulo II foi preso. Depois que São João Paulo II se recuperou, o que fez ele? São João Paulo II foi na cadeia e perdoou aquele homem que havia atentado contra a sua vida. Isso é lavar os pés do outro. Nós podemos olhar para o exemplo de muitos santos, mas aqui eu recordo São João Paulo II, que é um santo contemporâneo, santo da nossa época. Ele tinha todos os motivos para melhor não ir, melhor não se relacionar. Está perdoado, de boa, segue a vida dele lá na cadeia. Eu sigo a Bíblia como santo padre e de boa. Não.
Mas ele foi, se encontrou com aquele homem, e neste gesto profundo ele mostrou que a caridade de lavar os pés dos discípulos, aprendendo de Jesus, é isso. É perdoar contra aqueles que atentam à nossa vida. É perdoar aqueles que nos difamam. É perdoar aqueles que nos fazem o mal, como nós recitamos na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é lavar os pés. Não é somente um gesto simbólico que nós vamos fazer ritualmente logo mais, que as pessoas podem até se comover com este gesto. Não adianta, meus irmãos, uma comoção sentimental deste gesto, se não houver uma comoção intelectual. Ou seja, o que é uma comoção intelectual? É uma comoção de conversão, uma comoção onde nós somos transformados. Ver no gesto de Jesus é ser interpelado, é ser incomodado a querer fazer a mesma coisa que ele fez. Por isso, não pode haver entre nós nesta noite, nesta igreja, alguém que tenha no seu coração mágoa, ressentimento e falta de perdão. Se você está no coração com tais atitudes, se incline hoje, diante de Deus, peça perdão e tome a iniciativa verdadeira de sair desta Santa Missa imbuído de um espírito verdadeiro, como quem deseja lavar os pés. Se esta pessoa que você não perdoou e você tem ressentimento, mágoa, mande uma mensagem a ela: preciso me encontrar com você até amanhã. Se for possível, se encontre, dê-lhe um abraço e lave os pés desta pessoa. Se essa pessoa não mora aqui, mande uma mensagem por WhatsApp, faça uma ligação de vídeo e tome vergonha. Você precisa perdoar essa pessoa. Porque não é possível que você vai comungar logo mais, que você vai tomar parte no corpo e sangue de Cristo e vai continuar com esta podridão dentro do seu coração. O Papa Bento XVI, numa homilia proferida no ano de 2011, lá na Basílica de São João do Latrão, por ocasião desta celebração da instituição da Eucaristia, o Papa Bento XVI dizia: não é possível que a gente se aproxime da Eucaristia e tenha no coração muitos ressentimentos e mágoas. Isso não faz parte de uma vida cristã. Senão nós vamos nos comportar como Judas Iscariotes, que tomou do pão, bebeu do cálice e segundos depois foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Então você pode fazer o exame de consciência, espero que ninguém tenha ninguém aí no seu coração ressentido, né? Por alguém ter feito alguma coisa, ter dito alguma palavra mal colocada, algum sentimento que ficou para trás e que tem te perturbado o seu intelecto. Não é possível que você permaneça com isso dentro do seu coração. Deixe de ser egoísta, deixe de ser soberbo, deixe de ser orgulhoso. Tome a decisão. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de Judas Iscariotes, você não vai lavar os pés dos seus inimigos? Ai, mas eu fui difamado. Oh, coitadinho, que amor, dozinha. Deixa de ser soberbo. Grande porcaria você ter sido difamado. Falaram um pouco. A grande verdade é que precisariam falar muito de nós. Ontem fizeram aquela homenagem para mim e eu fiquei profundamente incomodado com ela. Vou dizer bem a verdade. Porque, nossa, me causou um incômodo porque só me elogiaram e assim, me jogaram assim num lugar que eu não estou. Né? Eu tenho consciência disso muito clara. E eu até disse que eu não quero mais nenhum agradecimento a mim, nem em ocasião de natalício e nem em ocasião de aniversário de ordenação. Deixe para fazer despedida para mim no dia de manhã, quando eu for embora daqui. Porque assim, não me fez bem, nem um pouco. Não pelos agradecimentos, não pela forma da comunidade se expressar, mas não me faz bem elogios. Porque assim, até as coisas que foram ditas podem ser reais, certo? Mas, no fundo, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada vaidade. Isso atropela a nossa alma e faz muito mal. E sabe por que eu digo isso? Inspirado no Papa Bento XVI. Que uma vez eu lendo Introdução ao Espírito da Liturgia, Bento XVI disse: na liturgia não se promova ninguém.
O único a ser promovido é Deus. E ponto. Porque liturgia é lugar da glória de Deus. E não estou falando isso, entendo muito claramente, não estou dizendo quem disse, as palavras que disseram, não estou bravo com quem escreveu, nada. Só não me senti bem e acho que aquilo pode até ser verdade, mas tem um outro lado negativo que eu conheço, que ninguém conhece e que ninguém sabe e que precisava ser dito talvez, né, para me rebaixar e me colocar na condição que eu mereço, né. Isso aqui eu não estou fazendo para me promover não, porque eu sei quem eu sou, muito claramente eu sei das minhas misérias, me confesso a cada 15 dias, porque sei o perigo que eu sou, né. Nós somos um homem, como dizia o padre Paulo Ricardo, todo padre é um homem com a alma em perigo. Nós estamos correndo risco. Por quê? Porque uma vez que eu me coloquei na frente da trincheira para levar as almas para o céu, Satanás vai se levantar contra mim. Pode ter certeza. Se as pessoas estão se convertendo, buscando o sacramento da reconciliação, estão se encontrando com Deus, você acredita que o inferno está em paz? Se eu fosse um padre displicente, que não estivesse fazendo nada e deixando o povo ir para o inferno, talvez o Satanás não teria nem preocupação comigo. Mas uma vez que a gente luta, seja pela minha santificação, seja pela santificação da minha paróquia, o inferno não ficará em paz. Então, por isso eu digo, é preciso tomar consciência do nosso sacerdócio. Eu sei da grandeza do sacerdócio, sei da boa intenção que todos os fiéis têm ao falar da beleza do sacerdócio, da grandeza do sacerdócio. Eu fico muito feliz de ouvir a homilia do Papa Leão hoje, né, falando da riqueza do sacerdócio, mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos homens com a alma em perigo. Todo mundo aqui está com a alma em perigo, viu? Satanás quer você inteirinho para ele. Ele não quer nenhuma faísca de você para Deus, mas muito mais um sacerdote. Uma vez que ele colocou a sua alma na frente da trincheira para a guerra, e nós que somos soldados rasos, né? Se eu sou um soldado raso e vou para a guerra, você se prepara, porque os inimigos contrários serão inúmeros. Então, caridade, meus irmãos, caridade, abaixar-se, lavar os pés, é isso. Nós precisamos dessa caridade efusiva. Quero dizer uma última palavra sobre o sacerdócio católico, né, que nós celebramos também nesta noite. O sacerdócio católico, nós precisamos amá-lo. Amem os sacerdócios. Amem o sacerdócio católico de verdade. De verdade. Apesar das fraquezas de um sacerdote, como eu dizia, um homem com a alma em perigo. Um sacerdote é sustentado pela oração do seu povo. São João Paulo II até dizia, né? Um padre santo, um povo santo. Um padre medíocre, um povo medíocre. Então, quanto mais nós nos santificarmos e cooperarmos uns com os outros, seja na santificação de vocês, seja na minha santificação, mais santos nós vamos ser. E mais trabalho nós vamos dar para o inferno. E nós estamos aqui para fazer o inferno tremer. Nós estamos aqui para dar trabalho para Lúcifer. Nós estamos para deixar Lúcifer enfurecido, porque nós amamos o sacerdócio católico. E é triste, porque às vezes nós católicos somos os primeiros a denegrir a imagem de muitos padres. Lembro-me uma vez, participando de um retiro, que um bispo dizia assim, olha, quando um avião está voando lá no céu, inúmeros aviões voam, né? Vai, voa, desce, levanta, voa. Ninguém nem sabe, não vira notícia, né? Quando o avião cai, todas as páginas estão publicando. Caiu um avião. Ai, meu Deus do céu, num ano de avião. Mas, gente, levantam quantos voos diários? Se você olhar a quantidade de voos que tem diários e a quantidade de voos que caem, aviões que caem, a proporção em relação a acidentes de carro é muito menor de um avião. É que o estrago de um avião, quando cai, é feio, que morre um bando e o estrago é feio, né? Um acidente de carro, às vezes, tem possibilidade. Assim também é o sacerdócio. Tem milhões de sacerdócios dizendo, eu te absolvo dos teus pecados, eu te batizo em nome do Pai, eu estou celebrando a Eucaristia, ele vai ungir uma pessoa, ele vai em outra casa, ele faz outra coisa, ele faz outra coisa, ele faz outra coisa. Mas quando um padre cai, vira notícia.
Olha lá, os padres podres. E o mais triste, que esta difamação acontece por parte de gente que comunga, por gente que se diz católica. Que ela viesse de nossos irmãos evangélicos e protestantes, tudo bem. Os protestantes odeiam o sacerdócio católico, como Lutero odiou. Não é de se surpreender que poderia ser diferente. Agora, quando isso nasce da boca de um católico, é triste. Eu não estou aqui para defender o meu sacerdócio, dizer, ele está puxando a sardinha para o lado dele. Não, até mesmo porque o sacerdócio do qual eu participo não é meu. São Paulo diz que nós sacerdotes somos embaixadores de Cristo. Eu participo do sacerdócio de Cristo. E quando eu falo mal de um sacerdócio, eu falo mal do sacerdócio de Cristo. Porque aquele infeliz que foi infiel, ele é símbolo de Cristo. Lamentavelmente, clamorosamente, ele caiu. Nós deveríamos aplicar terços e orações por ele, a fim de que o Senhor, na sua misericórdia, o acolha, perdoe de seus pecados, que ele converta e mude de vida. Essa atitude de um católico, de verdade, de quem ama o sacerdócio, de quem sabe que o sacerdócio é fonte e instrumento para a nossa salvação. Todos aqui foram batizados por um padre. Talvez você nem saiba, já foi talvez um frei que faleceu há muito tempo, né? Nossa comunidade foi por muito tempo dirigida e conduzida por freis. Um sacerdote que ouviu sua confissão, que administrou a Eucaristia, que fez inúmeras vezes a fórmula da absolvição e te perdoou de tantos pecados. Quanta grandeza! Mas é verdade, a quantidade de almas que são salvas não vira ibope. Vira! Vocês veem no noticiário que hoje nós padres, não é para se gabar, mas nós atendemos quase 200 confissões aqui de manhã hoje, no santuário das 9 ao meio-dia, foi ininterrupta, confissões, eu e o Padre Leandro. E isso alegra no coração de um pastor. Quase 200 pessoas. Dá ibope? Não vira ibope. Nossa, 200 almas no estado de graça, na amizade com Deus. Não dá ibope. O que dá ibope é a tragédia. Eu já disse isso daqui muitas vezes, né? Infelizmente, o ser humano ele tem uma vocação para ser urubu, para procurar carniça nos outros, né? A gente nunca vê as virtudes, a gente mais procura carniça, fragilidade do outro. Mas padre, então ontem nós procuramos a parte boa, não procuramos a parte ruim, o senhor não queria que a gente fosse urubu? Conversa para dormir, né? Mas tá bom. Queridos irmãos, nesta noite nos alegremos com a Eucaristia. Nos alegremos porque Jesus, o Divino Mestre, instituiu o memorial da sua salvação para que a gente coma a Eucaristia. Por isso que eu tenho falado muito, nessas confissões que eu vi nos últimos tempos, padre, eu não vou na missa dominical. Eu falo, João capítulo 6, versículo 36, quando Jesus, lá na multiplicação dos pães, começou o discurso do pão da vida, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem não comeu meu corpo e não bebeu meu sangue, não tem parte comigo. Pronto. Como? Se você quer ter parte com Cristo, você precisa ser um comensal da Eucaristia. Você precisa comer o corpo e o sangue de Cristo. Se você é católico verdadeiro, recebe a Eucaristia, ame o sacerdócio católico. Lembre-se, atrás de cada sacerdote tem uma alma em perigo. Quando você vê um padre passando, esse coitadinho está com a alma correndo risco. Por mais infeliz que seja o coitado, reze por ele. Ave Maria, que Nossa Senhora proteja esse homem, porque se ele brincar, Satanás não manda um demônio para atormentá-lo. Ele manda um bando de demônios. Eu sempre falava para os seminaristas, né? Olha, quando você era leigo e seminarista, tinha um demônio só para fim de te tentar. Uma vez que você ordenou, pode saber, tem uma legião para te tormentar. Então, prepara o chumbo. Terceiro, ame
com caridade efusiva ao próximo. Se abaixe para lavar os pés daquelas pessoas. O gesto que nós vamos fazer aqui não pode ser comoção sentimental. Ai, que lindo, o padre está lavando o pezinho de tal pessoa. Ai, que lindo, né? Não é comoção sentimental, tem que ser comoção intelectual. Meu Deus do céu, foi esse gesto que Jesus fez na última ceia. Se ele se inclinou para lavar os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas Iscariotes, eu também devo lavar os pés daquelas pessoas que me fizeram mal, que me caluniaram, que me xingaram, enfim. Que eu estou guardando ressentimento, minha sogra, minha nora, minha neta, minha bisneta, enfim. Sua vizinha, não sei. Deixa de ser orgulhoso. Se você não vai dar o passo e a iniciativa, se você se comportar como Lúcifer. Perdoa. Vai doer. Ai, mas como que eu faço com a dor que é quebrar o meu orgulho? Quebra. Vai, não dói, perdoa. E assim, tome o banho da regeneração. E assim como São Pedro, nós não vamos dizer para o Senhor, Senhor, lava também minha cabeça, lava tudo. Pedro, quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés. Então vamos só lavar os pés, só se inclinar diante dos nossos irmãos. Guardemos um instante de silêncio, meditemos no fundo de nossas almas.